Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal da Maya Sounds, esse é o segundo vídeo da série. Hoje nós vamos falar um pouquinho de alto-falantes, mas antes de começar eu queria agradecer a todo o pessoal que viu o primeiro vídeo, né, e comentou, me deu um feedback, valeu, obrigado de coração. Então, sobre esse segundo vídeo eu vou contar uma historinha para vocês. Semana passada, durante uma reunião de trabalho, um colega meu veio e me perguntou: Murilo, por que o alto-falante tem a resposta plana, ele tende a ter a resposta plana depois da frequência de ressonância, se a excursão diminui conforme a frequência aumenta? E aí, como eu vi que ia ser uma resposta bem elaborada, né, e longa, eu tentei assustar ele perguntando para ele: estimado colega, você estava se referindo ao transdutor eletromecano-acústico? Mas ele não se assustou, então eu tive que dar a resposta inteira. E essa resposta é o que eu vou dar para vocês agora, né? Eu achei bem interessante, então vamos compartilhar aí. Então, pessoal, para poder responder a pergunta do colega, por que o alto-falante tem aquela resposta plana, né, na região pistônica, a gente primeiro tem que entender o que faz o transdutor, o alto-falante. E se você se assustou aí com esse desenho, ótimo, né? Porque tem bastante coisa para aprender. Agora é o seguinte, ó. A primeira coisa, a gente vai mudar o nosso vocabulário, entendeu? Vamos parar de falar boca, né? Agora nós vamos falar transdutor eletromecano acústico, né? Se teu amigo, colega chegar e perguntar: mas quantos watts tem essa boca aí? Você fala: boca não, transdutor eletromecano acústico, por favor. Então, antes da gente começar a brincar com esse circuito equivalente, a gente vai lá para a parte mecânica. E aqui nós temos a nossa resposta em frequência, né? Então, vamos imaginar que a gente tenha uma resposta mais ou menos assim. Vamos considerar que a nossa região pistônica seja limitada aqui no começo desses problemas aqui que a gente mede geralmente na resposta. E aqui nós temos a nossa FS, né? Então aqui é o limite superior e vamos limitar aqui na FS. O que acontece na FS? Né? Nós temos o nosso alto-falantezinho ali e nós temos duas molas, né? São as suspensões. Essas molas têm rigidez, então nós temos aquela constante elástica lá, K. E esse monte de coisa aqui que se mexe, se juntar toda a massa dele, a gente forma, né, um elemento que é a massa, que depois nós vamos ver que é aquele indutorzinho ali no meio. Bueno, o que acontece? Juntando essas rigidez, essa rigidez K com essa de K, ela fica em paralelo, então ela vira uma rigidez maior, né? Juntando isso, a gente tem um sistema massa-mola. Se você não entende mais ou menos o que está acontecendo aqui, tem vários vídeos aí no YouTube chamado de movimento harmônico simples, é MHS. Né? Tem gente que é muito melhor do que eu para explicar o que acontece aqui, mas vamos tentar. Se eu tenho a minha mola em repouso, como se fosse meu alto-falante paradinho ali, e eu empurrasse a minha parte, a minha massa lá para cima, até o limite que eu consigo empurrar, eu armazenei energia elástica naquela mola ali. Então ela está pronta para liberar energia. E ela tá. E aqui eu tenho um deslocamento. Esse deslocamento aqui corresponde a K é aquela constante elástica que a gente conhece lá. X é o deslocamento e F é a força que eu apliquei ali. Então eu já sei o deslocamento que eu vou conseguir, que eu vou alcançar, o X, né, em metros. Então no nosso alto-falante, por exemplo, para a gente saber qual é que é a FS dele, a FS é exatamente igual a isso aqui. Aquele K ali você já conhece, está lá nos parâmetros. Né? Assim se calcula qual é que é a frequência de ressonância. Beleza. O que acontece? Por que existe essa ressonância? Quando eu liberar aquela massa lá, ela vai passar aqui pelo zero na velocidade máxima, vai chegar até a outra ponta, vai estender a mola, armazenando de novo energia potencial naquela mola, né? E ela vai fazer uma força contrária e depois ela vai voltar e assim vai. No momento que essas duas energias se igualarem, tanto a energia cinética da mola como a energia potencial da mola, a cinética da massa como a potencial da mola tiverem o mesmo valor, um vai passar energia para o outro de uma forma harmônica. E aí vai criar um movimento dessa forma aqui. Nós temos o nosso movimento senoidal. Esse aqui é o nosso deslocamento, D. Né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. E o que acontece? Como eu já falei aqui, quando passa pelo zero, nós temos velocidade máxima. Né? Então, nesse ponto aqui, eu sei que a nossa velocidade é máxima. Então, a nossa velocidade vai fazer esse gráfico aqui, V. E quando eu estendi toda aquela mola, ela faz uma força contrária, fazendo uma aceleração instantânea conforme ela vai
freando até chegar à ponta lá. Então, a nossa aceleração nesse ponto aqui é máximo também. E aí, se a gente notar aqui, elas têm 90 graus de defasagem entre elas. Outra coisa que dá para notar é que o deslocamento tem 180 graus de diferença para aceleração. E o que isso quer dizer? Você sabe? Não, eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Não, brincadeira, isso aí vai ficar para uma próxima aula. Beleza? 180 graus. Vamos guardar isso aí, porque é bem interessante. Então, o que acontece? A gente precisa voltar para o nosso circuitinho, que a gente ainda não trabalhou em cima dele. O que acontece aqui? Nós temos a nossa corrente circulando pelo circuito da bobina e nós temos uma tensão aplicada nesse lado aqui. E aí nós temos aquele transformador ali. O transformador vem do nosso transdutor, no transformador. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber aqui é a transformação eletromecânica, né? Da potência elétrica vai virar potência mecânica, né? Então, se eu multiplicar a corrente pela tensão, nós vamos ter a potência elétrica. A potência mecânica vai ser velocidade e força, né? Força circulando aqui. Força vezes a velocidade. Agora veja que nós temos um capacitor aqui e um indutor. Então a corrente vai passar pelo capacitor nas frequências altas e pelo indutor nas frequências baixas. Ou seja, se eu olhar nesse gráfico aqui, acima da Fs nós temos a região controlada pela massa. Abaixo da Fs nós temos a região controlada pela rigidez. Isso depois nós vamos ver nos gráficos de fase. Dá para ver no gráfico de fase também. Então, aquela força que vai circular por aqui vai ser máxima nas frequências altas. Então, o que acontece? Aqui nós vamos fazer um gráfico de aceleração. Opa, quase derrubei o negócio. Força igual a massa vezes a aceleração, né? A nossa aceleração vai ser máxima porque a força vai ser máxima nas frequências altas, porque nós estamos trabalhando em cima daquele capacitor ali que é a massa, né? Ou seja, a região dominada pela massa. E agora, o nosso indutor ali é a nossa rigidez da nossa suspensão. Então, a força nas frequências baixas vai ser máxima no nosso indutor, abaixo da Fs. Então, abaixo da Fs nós temos força igual a K vezes X, né? Então, o nosso deslocamento vai ser máximo abaixo da Fs. E na Fs, né? E na Fs aqui também. E a velocidade, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai ser máxima, geralmente, bem na Fs. Então, nós vamos ter um gráfico assim. Vocês vão ter que acreditar no que eu estou desenhando aqui, em termos de slope. Depois nós vamos conversar mais sobre isso aqui. E aqui nós temos 12 dB por oitava, 12 dB por oitava. Ora, veja. No nosso circuitinho aqui, o nosso principal interesse é transformar essa potência elétrica em potência acústica. Você sabe como é que a gente mede a potência elétrica num resistor? A gente pode fazer, se a gente conhece a corrente, a gente pode fazer corrente ao quadrado vezes a resistência dele, né? Da mesma maneira, a gente está interessado em saber a potência dissipada naquele resistor ali. E o que é aquele resistor ali? Aquele resistor ali representa exatamente a resistência de radiação. A resistência de radiação está relacionada com as partículas de ar que o cone efetivamente consegue acoplar e fazer radiar som. As outras partículas de ar elas vão só escapar da frente do cone, né? Elas vão só adicionar a massa acústica. E aí nós vamos ter essa reatância acústica aqui. Já a resistência acústica, RA, está relacionada então com a radiação. A bateria está acabando, vamos ver o que dá para fazer. Então, a gente pode ver que o RA aumenta também com 12 dB por oitava, né? Cada vez que a gente duplica aqui, aumenta, ele é proporcional ao quadrado da frequência. Bueno, a potência dissipada naquele resistor ali, então, potência acústica, que vai ser bem baixa por sinal, né? Normalmente 1, 2%, é exatamente igual a corrente, a gente não sabe ainda o que é, vezes a resistência acústica. E o que é a corrente naquele lado do transformador aqui? Esse último lado desse último? Então, pessoal, agora foi o cartão de memória que acabou. Então, a corrente,
o que está passando aqui nesse lado do nosso circuito, do último lado, da conversão mecanoacústica, é exatamente a pressão em cima da nossa área, em cima do SD. E aqui nós temos a velocidade volumétrica. U, na verdade, é SD, a área do nosso diafragma, vezes a velocidade do diafragma. Então, pessoal, a gente está interessado em saber a potência dissipada nessa nossa resistência acústica aqui. Então, a nossa potência dissipada vai ser nada menos do que a nossa velocidade, que é relacionada com a corrente, ao quadrado, vezes a radiação acústica. E a nossa velocidade, como a gente sabe, ela está caindo 6 dB por oitava. Só que como ela está elevada ao quadrado aqui, dá para dizer que ela cai com o quadrado da frequência. Ou seja, multiplicando por RA, que é proporcional ao quadrado da frequência. E esse aqui é proporcional ao inverso do quadrado da frequência. Nós temos 1. Ou seja, potência acústica é constante, conforme a frequência aumenta. E aí, a gente tem lá o nosso gráfico ali. Então, pessoal, é isso aí. Quando vocês quiserem explicar para alguém por que a resposta é plana na região pistônica, é só explicar esse esqueminha aqui, ó. Tranquilinho? Tá tudo aí. Então, se vocês quiserem nos dar uma ajuda aí, compartilhe o vídeo, né? Se inscreve no canal e vamos em frente pro próximo vídeo. Um abraço!